Para este jantar que homenageia a cultura francesa, eu recebo um paulistano viajado. Eu diria que ele se inspira em momentos internacionais para fazer da nossa São Paulo uma cidade melhor para se viver. Ele é dedicado há bastante tempo às causas públicas, atualmente vereador da nossa cidade, responsável por grandes mudanças que modificaram a sua paisagem. Boa noite, André Matarazzo. Obrigado por ter vindo. Já é freguês, né? Imagina, Rony. Sócio. Obrigado pelo convite. Obrigado. Tá bom, querido? Tá bom. Fique à vontade. A casa é sua. Obrigado. Você demorou quanto tempo para chegar aqui? 1 hora. A gente mora perto um do outro. Não. Eu estava aqui pertinho. Você estava aqui pertinho? É bom. Em distância, né? Eu demorei 3 para chegar no Morumbi tempo. aqui. Conseguem piorar o que já era ruim. Enfim, tem que ter muito talento para isso. Você não mora na Giovanni Gronchi. Não, agora que chamam de Morumbi uma pista só para os automóveis. Para todo mundo ser assaltado. Ali na Marginal, mas na parte de dentro, fui assaltado recentemente. Fui seguindo o carro encomendado a 50 por hora, o bandido fica olhando e te pega. Primeira entradinha que você der. Bom, mas não vamos falar disso. Vamos falar... Costumo dizer que o prefeito Haddad ele conseguiu democratizar os problemas. A cidade ficou com problema de ponta a ponta. Oh, meu Deus do céu. Bom, André, vamos falar da nossa cidade, porque você nasceu e se criou aqui. Nós chamamos de Paulicéia. Você tem paixão pela cidade, assim como eu, que sou carioca e me considero absolutamente paulistano. Como é que você decidiu se dedicar a essa carreira que eu acho de uma complexidade tamanho do bonde, que é a carreira política, e, de fato, as melhorias das causas públicas? Olha, eu venho de uma família de industriais, né? E comecei minha carreira, comecei em banco, depois em indústria. E foi com um convite em 94, do Mário Covas, que quando ele ganhou a eleição de São Paulo, me convidou para fazer o que era a reestruturação da CESP, que era a Companhia Energética de São Paulo, que estava quebrada, era a segunda maior companhia elétrica do país, e precisava fazer a reestruturação para depois fazer a privatização. E lá, Rony, eu vi o quanto era fascinante o setor público, né, o quanto era interessante, e me apaixonei. E fui indo, quer dizer, da CESP, o Mário Covas me convidou para ser secretário de Energia, depois Fernando Henrique me levou para o Ministério, em Brasília, de lá fui para a Embaixada em Roma, e quando voltei, o Serra foi candidato a prefeito, me convidou aqui para São Paulo, onde eu quis ser subprefeito da Sé. E posso te dizer que é aí que eu me encontrei no setor público e eu decidi que era aqui que eu queria fazer a carreira política e transformar a nossa cidade. Aí fui subprefeito da Sé, fui secretário de serviços, que cuidava de limpeza pública, iluminação e serviço funerário da cidade toda. E depois fui secretário de subprefeituras, com Serra, na gestão Serra Kassab, no final do Serra, começo do Kassab. Então, adquiri uma experiência fascinante e me convenci mais do que nunca que foi a minha decisão acertada, porque vai para o setor público quem gosta de problemas e quem gosta de gente. Você tem que estar consciente que esse é o seu papel, servir ao público, você é um servidor público, né? Portanto, você tem que ter um exercício permanente de humildade, o que faz muito bem, e ao mesmo tempo uma carreira como todas as outras, que você, para ser competente, você tem que se preparar, não é um setor que você decide, é como se eu amanhã decidisse ser cantor e vou cantar, não vai dar certo. Você tem que ter competência, preparo. Então, teria que fazer aulas com a Madalena de Paula, com uma série de coisas para chegar lá. E mesmo assim, ainda faltaria o talento. Isso que eu ia falar. Precisa talento, vocação. Porque eu acho que é esse o binômio. Você tem que ter vocação, claro, fundamental, que você disse que tem, e tem que ter talento. Porque sem esses dois vetores, você não vai a lugar nenhum. Tem um terceiro essencial. Olha. E aí eu aprendi com os professores que eu tive no meu partido, que eu tive o privilégio de ser secretário do Mário Covas, do Geraldo Alckmin e do Goldman, dos quais fui secretário de Cultura do Estado, do Serra e ministro do Fernando Henrique, que eu aprendi com todos eles. Que o terceiro é espírito público, Rony. Se você não tiver espírito público, isso é um exercício diário, né? Você também aí não consegue o talento para o que você tem que fazer. Que eu falo, é o exercício da humildade permanente e ter a absoluta consciência que o interesse do todo prevalece sobre o individual, né?
E você tem uma paixão que já foi minha durante muito tempo, depois que eu tive uma doença, uma complicação aí no sistema nervoso periférico da perna esquerda, eu era doido por moto. Você também? Também. Nesse seu dia a dia, eu fico vendo essas ciclovias, né, que estão interligando a cidade. Você tem alguma visão, alguma sugestão, algum elogio, alguma crítica a isso? Te digo, você falou... Nós gostamos de duas rodas. Não, adoro. Sempre tive paixão. Mas você imagina que eu tomei um tombo da moto 2 anos atrás, quase parado, chegando em casa. Mas me arrebentei de uma forma que aí eu vi o quanto é perigoso, né? Claro. E só a idade é que dá essa consciência pra gente. Eu parei com isso. Eu me lembro que eu ia pra fazenda, uma época de moto, 130, 140, 150 na estrada, nunca passou pela cabeça que um passarinho podia atravessar e que se pegasse no peito te derruba. Mata. Bom, ciclovias são interessantes, são importantes. Aliás, a gente vê, Rony, no mundo todo, elas estão sendo feitas, todas as cidades grandes, mas não da forma que estão sendo feitas aqui. Eu acho que o que nós temos que fazer nas ciclovias daqui é uma certa seleção, melhorar algumas, né? E continuar ampliando, mas com mais planejamento, até porque elas têm que ser úteis. Não o que muita gente critica, fala, não vejo uma bicicleta na ciclovia. Nunca você vai ver um tráfego permanente de bicicletas numa ciclovia. Você não vê no mundo todo, mas ela existe. Então, em alguns lugares, você pode fazer sempre elas compartilhadas, inclusive com pedestres. Muitos casos com pedestres, muitos casos com automóveis, né, onde tem lá a placa, né? Às vezes você faz ciclovia em cima de calçada, você diz lá, pedestre, atenção com as bicicletas, e ciclista, atenção, espaço de pedestre. Por quê? Porque também em muitos lugares você não tem o fluxo permanente de pedestres, tá certo? Você pega a Avenida da Consolação, fizeram uma ciclovia muito estreita, pertinho da calçada. E lá é tão estreita que se você bobear, você acaba batendo com o pedal na hora que vai para baixo, em cima do meio-fio, que vai te jogar para debaixo dos carros. Ou cai nos buracos, que é onde a parte do meio-fio, o asfalto é muito mal acabado em São Paulo. A gente sabe disso, eu passei 5 anos na prefeitura vendo isso e tentando aperfeiçoar isso. Então você poderia fazer alguns trechos lá, por exemplo, ou na boa parte dela, compartilhada com os pedestres da calçada. Você não vê gente, fluxo de gente na Avenida da Consolação o tempo todo. Claro que não. Então, eu acho que você pode fazê-las mais bem pensadas, mais seguras para os ciclistas, principalmente. E campanhas urgentes para os ciclistas, para os pedestres e para os motoristas. Claro. Né? Antes dessa sua paixão por duas rodas, tem um outro veículo que foi também a sua paixão. Mostra aí para a gente, Tatá. Tem 3 rodas. 3 rodas, né? Bicicletas de 3 rodas. Isso era uma delícia. Sabe que eu me lembro direitinho? Essa bicicleta era verde, inclusive. Tinha 2 na minha casa. Uma minha e uma da minha irmã maior, Camila. Mas eu sempre gostei. Eu sempre gostei, Rony, de velocidade. Né? Isso é uma coisa que eu sempre gostei muito. E queria ter pilotado avião, que não pude. Eu sou aviador. Eu sei. Eu não pude porque eu tinha problema do astigmatismo muito forte num dos olhos. E na época eu não aceitava. Pois é. Hoje tem correção. Na época eu não aceitava. Quando eu fui fazer o serviço militar, eu queria fazer aeronáutica, justamente para começar pilotando avião, para depois ir para os jatos, que deve ser uma sensação sem dúvida. maravilhosa. Dizer, né? Um sonho realizado. Então, esse eu não consegui. Vamos dizer que esse não deu. Você estava falando que vem de uma família de indústria e de empresas ligadas ao mundo financeiro. Em algum momento você sentiu o peso desse sobrenome, Matarazzo? Isso é um sobrenome emblemático. Sem dúvida André, nenhuma. É emblemático. Isso, eu já falei muito isso inúmeras vezes para sua irmãzinha mais nova. E... sempre senti o peso com muito orgulho, vou te dizer. Sim. Muito orgulho, porque é um sobrenome que eu vejo, mesmo andando pela periferia, a gratidão que muita gente tem pela forma como a Matarazzo sempre tratou os seus profissionais, as pessoas que trabalhavam. Depois é um sobrenome de gente que veio fazer a vida no Brasil, né? Que saiu da Itália
fugindo da tragédia do fim do século XIX da Itália, chegou aqui quase sem nada, num país que era o Brasil, 1860, não 1870. Era ainda, né? Não existia mato, escravos e alguns donos de fazenda. São Paulo, quando Francisco Matarazzo chegou na cidade de São Paulo, aliás, quando ele inaugurou o Moinho Matarazzo na cidade de São Paulo, na rua Monsenhor Andrade, que está até hoje lá, tinha 120 mil pessoas em 1900, 70% imigrantes. 70% imigrantes. Essa São Paulo foi feita por gente que veio da Europa, veio do Oriente no começo do século passado, final do século XIX, começo do século XX, e pelos nordestinos. Então é tudo gente que veio para cá em busca de trabalho, em busca de vida nova. Ninguém veio para São Paulo buscar qualidade de vida. Por isso que isso aqui é uma cidade tão diferente. Mas está sem qualidade de vida. Total. Isso é o que nós temos que trabalhar. Inclusive, se você vê, Rony, nós ainda reclamamos da qualidade de vida aqui no centro expandido, que eu vou te dizer que você pode dizer que é a São Paulo feliz. Se você for para a periferia de São Paulo, acho que dificilmente você encontra na periferia de outras cidades do Brasil, mesmo do Nordeste, pobreza e péssima qualidade de vida como você encontra hoje na nossa cidade. Eu acho que São Paulo é, ao mesmo tempo, a cidade mais rica do Brasil e a cidade mais pobre do Brasil. Você imagina que você chegar no Jardim Fontales, na Zona Norte, no Jaçanã, você ainda tem lá um posto de saúde de madeira, um banheiro para 40 funcionários e do lado, mais abaixo, um depósito de carcaça de automóveis, quer dizer, os mosquitos do dengue, da zika, tudo por lá, uma sujeira e um péssimo atendimento para a população. Deus meu. Essa história do centro expandido me remete também a uma história que eu acho muito bonita e que eu não vejo mais. Quando eu cheguei a São Paulo, na década de 60, o meu encantamento pelo centro histórico foi tamanho que eu queria estar sempre no centro da cidade. Como é que estão os cuidados dessa história? Que eu só ouço falar em revitalização, do combate ao tráfico e tudo. Não está. Revitalização nós começamos a fazer no período que o Serra foi prefeito, foi quando eu era subprefeito da Sé. Começamos todo o processo de revitalização, não só a Cracolândia, mas toda a região central, do Centro Velho e Centro Novo de São Paulo, né? Está completamente abandonado, está inseguro novamente, quer dizer, com a sensação de insegurança, a deterioração dos monumentos, a deterioração das ruas, das calçadas, é uma tristeza e principalmente o abandono em que o poder público tem deixado as pessoas, a população de rua, que acabou se concentrando no centro de São Paulo. E isso não é bom, nem para a população de rua, nem para a região. Essas pessoas precisam de atendimento, precisam de cuidado, precisam de uma atenção especial, né, onde a assistência social é fundamental. Então eu acho que, infelizmente, o centro mesmo, o Centro Velho de São Paulo, ele acabou ficando, ele está com quase os mesmos problemas da periferia. A diferença é que no centro de cidade você tem uma infraestrutura, vamos dizer que no centro da periferia não existe. Só lembrando as pessoas que nos assistem, porque, na verdade, eu, pela minha paixão pela cidade, eu estudo São Paulo há muitos anos, praticamente desde que cheguei aqui. Eu tenho toda a documentação iconográfica. Você é um híbrido, né, Rony? Talvez. Porque quem te conhecesse assim hoje, se alguém chega de Marte e te encontra, você é um paulistano feito, né? Assim, perfeito. Mas, olha, então, o bom é que você tem alma carioca também. Sim, mas até a página 2. Porque veja bem, André, qual foi o bairro mais elegante do país? Campos Elíseos. Imagina. Alameda Glete, era uma referência, né? E você ainda vê as casas que estão lá, ainda é uma beleza. É uma beleza. Ainda é uma beleza. E aliás, a companhia Porto Seguro fez o restauro de algumas casas lá que eles usam como escritório. São deslumbrantes. Lindo. Deslumbrantes. Agora, pouca gente sabe, mas... Ao contrário, né? Hoje virou um dos bairros mais deteriorados. Pouca gente sabe, mas eu sei que um dos seus hobbies, que eu acho sensacional, é a fotografia. Eu gosto. Que era o hobby de Dom Pedro II, o cara que trouxe os libaneses para aqui, você falou da história da imigração e tudo. O que te inspira, assim, para você focar as suas lentes? As pessoas e a pobreza. É interessante isso. E a arquitetura, né? Que eu gosto muito. A pobreza até que ponto, André? Porque eu acho que uma forma... Rony, eu até fiz um livro, né? O Charles Kozak fez a edição do livro, porque é para mostrar para os nossos amigos, principalmente, o que é a nossa cidade, que todo mundo gosta de comparar Nova York
São Paulo com Nova York. Londres com Berlim. Cá entre nós. Isso pode ser o quadrilátero da 9 de julho até a Faria Lima, da Paulista Faria Lima, da 9 de julho até Rebouças, e olhe lá. Porque se você olhar São Paulo no seu aspecto geral, ela é muito mais parecida com uma grande Nairobi, né? Não tem a menor dúvida disso. Com um centro rico e uma periferia paupérrima, muito deteriorada, com a infraestrutura abandonada no século XIX. Nairobi foi comparada à cidade do Rio de Janeiro. Foi, já teve um tempo que era comparado no mesmo grau de civilização e tal, de IDH, de Nairobi. Quer dizer, tá certo, África Oriental, que é pior ainda no Índico, né? Você imagina o que o que deve ser o Quênia. Tá, na época do imperialismo britânico, isso é uma coisa linda, né? A África colonial inglesa, devia ser lindo. Se você vai para o centro de Nairobi, é lindo, é como a nossa Berrini, desenvolvido, shopping centers lindo, prédios maravilhosos, etc. Mas e o resto? 50% da nossa população, Rony, leva 2 horas e meia todo dia na condução. E tenho certeza que 40% da população de São Paulo dorme menos do que 5 horas na cama. Certeza. Na sua frente, que não durmo 5 horas. Bom, para finalizar esse nosso papo aqui, eu queria fazer um ping-pong rapidinho. Vamos lá. Uma grande paixão sua é? São Paulo, a minha cidade. Isso aí é coisa que vamos dizer, que se tem algo com que eu me identifico, gosto, assisti a transformação. Você imagina que minha família criava uma onça pintada, onde é o shopping center em Iguatemi. Eu ia lá a pé, a gente ia lá a pé comer castanhas, era uma chácara de uma prima minha, e saía de lá, andava pela rua Iguatemi, que era tudo paralelepípedo, com os papafilas, etc. Entrava na rua Iraci, que me obrigavam a tomar todo dia um copo de leite de cabra, que tinha uma senhora que criava umas cabras lá na rua Iraci. Isso é muito bucólico. Eu até hoje tenho horror a queijo de cabra por causa do cheiro das cabras. Mas você está perdido, eu não gosto de chèvre, né? Chèvre fraîche não é com ele. Mesmo. Bom, se você não tivesse seguido essa carreira política, nem fosse fotógrafo, você seria o quê? Eu acho que teria continuado na indústria, que eu também tenho paixão, embora, infelizmente, o Brasil, desde os anos 80, ele passou a ser um país anti-indústria, né? Ele passou a destruir a sua indústria. A indústria sucateada. Que hoje está reduzida a nada, quer dizer, houve uma transferência gigantesca dos recursos do setor produtivo, que é a nossa indústria da empresa, para o setor financeiro. Né, para os bancos. Mas nós ainda temos indústria, quer dizer, eu ainda sou acionista de indústria, tenho paixão por isso daí, teria seguido essa carreira, que é uma coisa atávica na minha família. Atavismo, lógico, nisso. Agora, ninguém imagina que você... Estava ouvindo seu papo com o Vanucci. Ninguém imagina que eu adoro e não perco novelas das 9. Assisto todas. Que barato. Ninguém sabia disso. Na verdade, você vê, é de onde menos se espera, né, criançada? Querido amigo, obrigado por ter vindo. Eu quero agradecer muito a sua presença. Esse é o vereador de São Paulo, André Matarazzo, do Partido Social Brasileiro, PSDB. Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB. André Matarazzo, obrigado, querido. Pascal, você arrebentou. Isso aqui está muito lindo. Eu queria te agradecer, Rony, pelo convite, pela comida maravilhosa. Esse cordeiro está realmente especial. Obrigado, querido. Olha,